O que é que aconteceu no Senado? Senador José Medeiros, bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero. Primeiro que a honra é minha. Eu há muito tempo vi Antero na TV e toda a vida fui um grande admirador, e estar aqui sendo entrevistado, a honra é minha. Bom dia a todos os ouvintes também, toda a equipe. Na verdade, eu não me decepcionei porque Vitor Hugo dizia que o não esperar é que liberta o homem, né? Mas nós chegamos a ter expectativa ali de 35 votos. Era um grupo muito grande, mas óbvio, você foi senador, Vossa Excelência foi senador e sabe que ali tem muita gente que coloca ali para poder vender o couro caro, né? Tanto é que boa parte da turma que estava comigo foi para mesa. E o Eunício hábil, guerreiro desde a mocidade, né? Ele bateu duro, era reunião à noite, cedo, foi gabinete por gabinete. E lá, primeiro tem uma tradição também, né? Sim, do partido majoritário fazer o presidente. Exato. Né? O que não significa que é assim. Eu considero, eu disse até ao senador Wellington Fagundes, você não vai votar no senador Medeiros, mas tem a posição partidária, etc e tal. Sabe que os dois senadores de Mato Grosso não votaram em você, né? É possível. Não, é possível, é bem provável, né? Apesar do voto ser secreto. Mas eu até disse para ele, olha, eu também acho que o senador Medeiros vai perder, mas acho que o Senado vai perder. O Senado levou a crise para dentro do Senado. Também entendo assim. Eu não entendo. Agora, também lamentei que você não tivesse deixado muito claro isso da tribuna. Sim, porque a sua candidatura representava, assim, a candidatura do apoio ao Lava Jato. Correto. E a candidatura do Eunício representa a candidatura do seguinte, do apoio à lei de abuso de autoridade. E a candidatura do Rodrigo Maia lá na Câmara significa o apoio à lei do abuso de autoridade. Eu sou a favor da lei do abuso de autoridade. Acho que ela não está no tempo adequado. E nem com o texto que a gente precisa. E nem com o texto que a gente precisa, que o país precisa. Porque aquele texto do jeito que está, o policial que fizer uma prisão, por exemplo, e lá na frente essa prisão for revogada, ele corre o risco de, não é de responder um processo administrativo, ele corre o risco de ser preso, porque é crime o que está lá na lei. Então isso é um perigo terrível. E o Magno Malta mesmo falou. Magno Malta, ele é uma figura, ele foi que me apresentou e tal, e aí quando eu disse, ele falou, não vou votar mais em você. Não vou votar mais em você porque esse discurso de estadista, você acha que você vai ganhar algum voto desses pilantra fazendo discurso de estadista, rapaz? Você tem que falar para Mato Grosso, tem que aqui falar duro que isso aqui. Falou a mesma coisa que você me falou aqui agora. Lógico que eu optei por deixar, porque como público muito seleto e ali sabe fazer o julgamento, né? Eu falei, bom, os senadores vão fazer esse julgamento de que poderá ter daqui 2-3 meses o presidente novamente como réu, mas não fizeram obviamente essa avaliação, mas eu me senti vitorioso porque eu fiquei com a terceira maior bancada do Senado de votos. Quando a gente pega um colégio eleitoral de 81 senadores, 13% dos votos, e com os senadores seletos, Cristóvão Buarque, Ana Mello, Lazier, Romário, que muita gente critica, senador Antero, mas tem trabalhado. O Romário é do bem. Tem trabalhado muito, um cara que tem na CPI lá da CBF, tentaram de toda forma pressionar, ele manteve firme. E Álvaro Dias, Regufe, Cristóvão, Vossa Excelência conhece, sabe que é uma das grandes cabeças desse país. Então eu fiquei muito contente. Eu também fiquei contente pelo espaço, pela representatividade. Embora a gente também soubesse o resultado. Sim, Você sabia quando entrou. Sim. Não tem dúvida. Nós conversamos no corredor do Senado, né? Então, só para quem está nos ouvindo, sabe, eu encontrei o senador Antero no dia da eleição. E ele falou, e como é que é esse negócio de 31 votos e tal? Eu falei, olha, a coisa que a parada murchou. Você falou antes pra mim da eleição. Foi, né? Falei antes murchou. Da eleição, Então, assim, agora se eu fosse carvão, teria virado diamante, viu? Porque eu já recebi pressão, até quando estava na polícia e tudo, mas foi uma experiência interessante. Foi pressão de todos os lados. Você continua vice-líder do governo? Continuo vice-líder do governo. Eu entreguei a vice-liderança para o presidente Temer. Ele falou que, em hipótese alguma, que estava muito contente com o trabalho. Então, eu continuo vice-líder do governo. Quais são as grandes tarefas agora do Senado? Falar do Senado. Passou a eleição? Sim. Vida que segue. Quais são as grandes tarefas do Senado? Porque o Renan na liderança
O Renan é indiscutivelmente a grande liderança política do Senado. O presidente, eu vou dizer o presidente Renan. O Renan vai continuar no Senado mandando. Ele será o presidente ali, honorário. Ad hoc, né? Ad hoc. Então, assim, o que eu até tenho dito lá, falei em outras entrevistas, que a política é um supermercado de sonhos, de expectativa, de esperança, e que há muito tempo o Senado não representa isso, porque as pessoas já sabem a mesmice que é. Renan, Jucá, Sarney, Eunício, e aí vai trocando, né? Tirando Garibaldi, que entrou ali num ponto que não é alinhado à mesma coisa. E isso vai cansando. E o Senado vai ficando naquela rotina de que não acontece nada de novo, e aquelas coisas, relatoria ali entre 2, 3, eu acho que já na sua época já era mais ou menos nessa linha. Então a expectativa agora é que o Senado possa negociar menos, fazer menos negócio e enfrentar essas reformas que a gente precisa, essa reforma trabalhista que tem alguns senadores feito a CLT como fosse uma vaca sagrada. Enquanto isso, o principal direito do trabalhador está se esvaindo, que é o emprego. As pessoas estão indo investir no Paraguai, em outros países, e nós precisamos modernizar essa legislação. Tá, e a questão da reforma da Previdência? Essa também vai para lá. Agora, essa reforma ela tem que ser bem debatida pelo seguinte: nós precisamos ter uma reforma, precisamos. Agora, nós temos lugares no país que a expectativa de vida ainda está 50, 55. Se você aposentar 49, mais um ano você morre. Então, a gente tem que ir devagar com a Andor. Como é que é? A expectativa de vida do Brasil já está em mais de 65 Já está, mas nós temos lugares que não é assim. Você pega certos lugares do sertão e coisas que ela é muito baixa ainda, até pelas condições de vida. Então, 49 anos, eu penso que 49 anos de contribuição, eu penso que a gente pode discutir esse número. 49 anos de contribuição, é essa a proposta? É essa a proposta, né? Então, eu tenho dificuldade disso, a gente precisa negociar. Porque hoje dá 35, né? 35. Eu quero acreditar que seja bode na sala, porque aí é muito. E a gente precisa discutir também qual é o verdadeiro rombo. E esses penduricalhos, porque tem muita coisa que está inserido dentro dos gastos da Previdência e é contado com Previdência. E o Brasil tem que parar também, assim, de usar dinheiro de Previdência para construir estádio, A gente precisa, o que é da Previdência, deixa na Previdência. Por que a Previdência, por exemplo, funciona em alguns municípios que usa o dinheiro todinho ali para a Previdência e não funciona? A gente tem que fazer essas discussões todas, saber realmente, para votar com consciência. Agora, vai ser um debate muito forte. Mas todos os estudiosos da Previdência colocam que vai ser uma tragédia grande daqui a 30 anos se não tiver a reforma da Previdência. Exato, precisamos fazer a reforma. Nós vamos imitar a Grécia, vamos ter que fazer depois, não pagando os gelinhos. Eu concordo, mas nós precisamos ver que tamanho que precisamos fazer essa reforma. Eu não tenho dúvida que o governo colocou ali um bode na sala e para poder chegar a números mais próximos de um equilíbrio. Tá, além da reforma da Previdência, você considera a reforma trabalhista o assunto mais importante do Senado? Eu acho que hoje, mais do que a reforma da Previdência, a trabalhista, porque nós precisamos gerar empregos, e hoje quem gera emprego está considerado quase como um vilão. O PT nesse tempo que passou aí nessa discussão toda do politicamente correto, de que a proteção do geral em detrimento do individual, esse converseiro todo que a gente conhece, foi criando assim umas vacas sagradas na legislação, de forma que o empresário passou a ser vilão, e veio muita gente nessa linha. E hoje você tem aí, eu vi um caso de um garçom, por exemplo, que ele trabalhava de garçom e começou a assar carne no final de semana e à noite, e aí o negocinho rendeu, ele chamou um amigo dele para ajudá-lo. Passou um tempo, eles quebraram os pratos, o sujeito entrou e ele foi condenado a pagar R$700 mil. E ele até falava, vai trabalhar a vida inteira, porque ele trabalha de garçom. E foi condenado por isso. Depois o próprio Tribunal Superior, TS do Trabalho, revogou isso. Então, algumas coisas que afugenta. Empresários brasileiros que foram para o Paraguai investir lá, porque lá fez o acerto com o trabalhador. Houve a revisão daquele contrato pelo sindicato, bateu o carimbo, acabou. É coisa consumada. Aqui no Brasil não, às vezes o empresário
É usado por 5 anos depois do... Tem inclusive empresários que contratam advogados clandestinos para incitar o sujeito a entrar contra ele, para poder já fazer o acerto na justiça para ele ter paz daí para frente. Então nós precisamos remodelar muita coisa. Senador Zé Medeiros, essa questão da reforma trabalhista, porque eu fiz essa pergunta até ao deputado Fábio Garcia, que aqui esteve. Falei, deputado Fábio Garcia, todo mundo fala assim, nós precisamos defender os trabalhadores, porque os trabalhadores, mas essa reforma está sendo defendida pela Fiesp, pelos empresários, por todo o setor empresarial quer esta reforma trabalhista. E será que isso é bom para os trabalhadores? Aquilo que está no livrinho do Mao Tse Tung, nós temos que apoiar tudo que o inimigo combate, combater tudo que o inimigo apoia, não vale? Quer dizer, que reforma trabalhista é boa essa para os trabalhadores se é a reforma defendida pela Fiesp? Chegou no momento em que os interesses são comuns ali dos empresários e dos trabalhadores? Como é que é isso? Em certo ponto, sim. O trabalhador precisa de emprego e os empresários precisam de um ambiente mais amigável para trabalhar, senão ele foge. Eu vim da roça, meu pai é uma pessoa analfabeta, mas ele dizia sempre, se não tiver quem emprega, nós estamos lascados. E nesse momento, é por isso que é importante o legislativo se debruçar sobre o assunto para chegar a um ponto de equilíbrio, para não ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, para não, senão cai no paradoxo aí do Mao Tse. Então o Senado vai ter que chegar a esse ponto, de que proteja os trabalhadores e ao mesmo tempo proteja quem quer gerar emprego. Senador José Medeiros, agora não devia ser assim, mas é assim. Nós estamos hoje no dia 3 de fevereiro de 2017. Carnaval. Vai ter carnaval este mês, mas 2018 já começou. E o senador Zé Medeiros vai ser o quê em 2018? Vai ser candidato à reeleição em função do bom mandato que faz no Senado, ou vai usar esse bom mandato que fez no Senado para se colocar como candidato a deputado federal? Se eu não me engano, foi Darcy Ribeiro que dizia que fazer política é construir casa à beira do abismo. Então não dá pra gente prever muita coisa na política. Agora, lógico que o esboço que está traçado e a vontade é levar esse trabalho que eu estou fazendo na apreciação e ir para a reeleição. Por um fato muito simples, não vou esconder de ninguém. A candidatura a deputado federal e a deputado estadual, já trabalhei muito nos bastidores dessa campanha. É uma briga de foice. E a candidatura ao Senado, em que pese ser uma candidatura majoritária, devido ao conjunto das forças, para uma pessoa com o meu perfil, um candidato com o meu perfil, seria um cenário melhor. Então, assim, eu tô na seguinte linha, não é radicalismo, mas é uma questão de raciocínio lógico. Principalmente um candidato com o seu perfil nessa eleição do segundo voto, né? Exato. Então eu ou saio ao Senado, ou então vou cuidar dos meninos em casa, que eu já tô entendendo que para federal e para estadual não teria como sair. Então provavelmente você é candidato à reeleição. Exato, o plano é esse. E você já conversou isso com o seu partido aqui, com quando eu fui pro partido, eu coloquei isso. Eu queria, tanto que eu não fui pro PSDB, aí cheguei a conversar com o governador, porque o Aécio me convidou, todo o pessoal, Luiz e tudo, mas eu deixei bem claro que eu não poderia ir, porque eu vi que o PSDB já tinha, inclusive o próprio governador e outros candidatos muito... Não, provavelmente o PSDB vai ter o governador e como candidato à reeleição, né? Que é o natural. Sim. Né, o candidato naturalista a governador. E tem o Nilson Leitão como candidato a senador. Exato. Né? Então eu vi que a chapa já estava completa ali. E eu fui pro PSDB já palavrado, dizendo, olha, eu venho aqui para construir um projeto de reeleição. Então, esse foi, não é assim, tô vendendo agora, cheguei aqui, tô mudando a conversa. Não, foi conversado e falei isso inclusive pro Kassab. Tá, e o Carlos Fávaro aqui, ele também sabe desse projeto? Não, eu conversei com ele quando a gente foi. Nós sentamos e lá na casa dele eu disse, olha, se tiver espaço para eu construir isso aqui dentro, lógico que eu não sou candidato por imposição, mas eu quero fazer um mandato relevante para que possa ser colocado. Com relação a essa disputa pelo cargo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
onde está envolvido o seu partido, o PSD, que atualmente tem a titularidade lá através do Carlos Fávaro. O PSB está exigindo o cargo e o Nininho falou que se não for do PSD vai ter problema. O PSD fechou questão realmente de que tem que ser alguém do partido. Então, embora isso seja muito importante, talvez pelo fato de eu ser jovem na política, esse assunto me dá quando se fala de cargos, me dá um pouco de sono, né? Eu, por exemplo, não fui exigir nada do governador, não coloquei pedido nenhum de cargo e fico um pouco distante dessa discussão. Mas pelo que eu analiso, e não fico fora, obviamente, de observar isso e pelas reuniões que eu participei. Mas você é chamado na reunião do partido. Sim, né? fui lá. E isso tudo é colocado lá na reunião do partido, né? Foi colocado tudo isso lá. E o Nininho disse publicamente isso lá em Jaciara. O Nininho é bom porque ele é um livro aberto, né? O que ele pensa, ele fala. Então, e fala em português, não é em grego, a gente acaba divulgando. Não. Ele fala em português, bem claro. Ô, caboclo. Então, o que ocorre? Eu sinto que, pelo que eu vi do governo, pelo que eu vi, o PSD só fica sem a secretaria se quiser. O secretário está lá, não tem por que demitir, agora só se ele disser que não quer. Mas teve uma solenidade da Aclimate que o governador comunicou a saída do Carlos Fávaro. Essa eu não sabia. Ele falou, olha, o Carlos Fávaro sai em março, né? Embora depois disso, depois da fala do Nininho, o governo já esteja admitindo que o Fávaro pode ficar. Mas eu acho que o PSB já está bem contemplado. Se eu tiver que emitir opinião, eu acho que já tá bem contemplado, né? Acho que se ficar essa aí com o PSD não vai fazer tanto só se eles pegarem a cadeira do governador, né? Na sua opinião, tá quase, né? Na sua opinião, favas contadas, o governador Pedro Táxi é candidato à reeleição, ou essa tese do PSB pode vingar? Não, tem que ser candidato à reeleição quem estiver melhor na pesquisa. O PSB está defendendo essa tese. Eu não posso avaliar pelo PSDB, mas eu acho que isso é conversa furada. O governador sempre é candidato nato. Que conversa é essa de pesquisa, né? Ou você lança, ou o PSB lança uma chapa e disputa com o governador, mas eu nunca vi isso de um governador, vamos por pesquisa. Geralmente o governador com a máquina na mão e provavelmente, conhecendo o Pedro como é obstinado, ele vai fazer o que puder aí para poder manter o seu legado e se reeleger. Eu não creio que ele ficaria com um mandato só. Tá. Senador José Medeiros, muito obrigado pela sua entrevista. Eu coloco o microfone da Capital FM para a sua mensagem aí aos ouvintes da Capital. Em primeiro lugar, agradecer esse espaço, dizer que eu coloquei a candidatura ali junto com vários outros. Só para encerrar, o que você achou da escolha do Fachin? Até o computador concordou, né? Então, eu sou nordestino, vim lá de Caicó, quem sou eu para discordar do computador? Não, eu penso que foi uma escolha natural ali. Eu não vejo muita diferença de um pro outro ali. Até me falaram, mas ele foi colocado pela Dilma. Mas cabeça de juiz é uma coisa. Mas ele já teve a oportunidade de votar até contra os interesses da Dilma lá no Supremo. Exato. Então o que eu percebo assim, essas provas estão vindo tão robustas e o Moro está fazendo um trabalho tão bem feito que o juiz não vai, por exemplo, chega uma quantidade de diamante daquela barra de ouro, o que o juiz pode fazer num negócio daquele? Então eu penso assim, o pessoal está falando, olha, o Lula está sendo injustiçado, Dona Marisa inclusive morreu porque... Não, Dona Marisa foi protegida por Deus, né? Exato. Então o que ocorre? Eu não vejo assim, porque se chegar qualquer abuso no STF, os juízes não vão permitir abuso. E se chegar provas cabais também, eu creio que eles vão condenar. Então, para mim, tá tranquilo. Eu participei da sabatina dele, percebi ele muito preparado e um juiz que, pelo que observei, é do que todo mundo tá querendo aí, é garantista e tal. Enfim. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.